Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou médico infectologista e vou estar aqui com vocês nessas aulas do estágio de urgência e emergência, falando um pouco a respeito de doenças infecto-parasitárias que vão chegar no pronto-socorro para vocês. Um tema muito importante que a gente vai falar hoje é a respeito de arboviroses. O nosso foco vai ser em dengue. Aqui nessa aula a gente vai focar em dengue, na aula presencial depois a gente fala um pouco das outras arboviroses também. Dengue, uma doença aí que volta e meia a gente tem epidemias no país, a última que a gente teve em 2024, com um número muito grande de casos e muito grande de óbitos, tá? Uma doença que é muito importante o clínico saber e é muito importante também para as provas de residência aí depois. Nós vamos focar aqui nessa aula em três coisas principais a respeito de dengue. Primeira coisa, a classificação de risco, que é da OMS, que é utilizada pelo Ministério da Saúde, que com ela a gente classifica o paciente em grupos A, B, C e D, e isso facilita depois na condução do paciente. Grupo A é conduzido de uma forma, grupo B de outra, cada grupo tem a sua forma de condução. Outro ponto extremamente importante aqui na dengue é a respeito dos sinais de alarme. Então, uma das coisas que mais leva ao óbito, uma das coisas que a gente mais vê que é falha quando a gente vai investigar um óbito por dengue, é aquele paciente que apresenta sinal de alarme e isso não foi identificado durante o atendimento. Então, saber reconhecer quais são os sinais de alarme de dengue. E aqui na dengue a gente tem os sinais de alarme que são muito bem estabelecidos. Não é qualquer sinal de gravidade aleatório. Não, a gente tem quais são os sinais de alarme no paciente com dengue. A gente vai ver depois, isso vai classificar ele no grupo C de casa. Então já vai mudar a condução. E aí, classificando então nos diferentes grupos, reconhecendo ou não o sinal de alarme, nós vamos depois ver como é que vai ser feito o manejo de cada grupo. Grupo A, grupo B, grupo C e grupo D de dado. Cada um tem sua forma de manejo. Para começarmos, vamos ver aqui uma questãozinha. Paciente de 24 anos, sexo feminino, procura a UPA com história de febre alta há 4 dias, que cessou hoje pela manhã. 4 dias com febre, que depois tem uma melhora. Relata que após a melhora da febre, iniciou o quadro de dor abdominal intensa e contínua, associada a 3 episódios de vômitos nas últimas horas. Nega sangramentos. Exame físico. Lúcida, orientada, hidratada, eupneica. Pressão 110 por 70 deitada, 90 por 60 sentada. Então, tem uma diferença aí da pressão sentada para paciente deitada. Prova do laço positiva. Diante do protocolo atual do Ministério de Saúde para dengue, qual a classificação de risco e a conduta imediata? Então, qual o grupo do paciente? A, B, C ou D? O que nós vamos utilizar? O que tem sinais aqui que vai focar para a gente em cada grupo? Qual que vai ser a conduta? Grupo B, hidratação oral. Grupo D, encaminhar para CTI. Grupo A, alta com orientação. Grupo C, internação hospitalar. Então, olha só, coisas que chamam atenção aqui na paciente pra gente. Primeira coisa, a piora dela foi na defervescência. Ela tinha pela manhã melhorado da febre, depois ela começou a piorar, dor abdominal, vômitos. Então, isso é uma coisa que chama atenção na dengue. Geralmente, a piora é justamente na defervescência, quando o paciente começa a melhorar da febre. E aí, nas próximas 24 a 48 horas, é o período que ele vai evoluir com piora. Então, o que nós temos de sinais aqui que vão ajudar a classificar a paciente no grupo que nós vamos ver? Então, olha só. Dor abdominal intensa e contínua, isso não é o sinal de alarme na dengue. Vômitos persistentes, outro sinal de alarme na dengue. Não tinha sangramento, então nem todo paciente que fica grave por dengue vai evoluir com sangramento. Na verdade, a maior parte dos pacientes que fazem gravidade evoluem com choque da dengue por extravasamento de líquido pro interstício. Então nem sempre tem sangramento. Claro, se ele chegar sangrando em grande quantidade, isso vai ser uma outra forma dele ficar grave. Mas a gente tem muito paciente que fica grave sem de fato fazer sangramento. Outro ponto que chama atenção aqui, pressão deitada 110 por 70, sentada 90 por 60. O que é isso? Hipotensão postural e olipotímia. Então o paciente tem, quando a gente afere a pressão deitada, depois sentado ou em pé, tem uma queda de pelo menos 20 milímetros de mercúrio na sistólica ou 10 milímetros de mercúrio na diastólica. Então, olha só, a sistólica dela foi de 110 para 90, então uma queda de 20 milímetros. Então, hipotensão postural é um outro sinal de alarme na dengue. Então, diante do protocolo, qual o grupo que nós vamos classificar essa paciente? Então, tem sinal de alarme? Sim, tem vários sinais de alarme que nós falamos. Então, tem sinal de alarme, grupo C de casa.
Qual que é a conduta para um paciente grupo C de casa? Internação, que vai ser por no mínimo 48 horas, e hidratação endovenosa. Então, nossa resposta, letra C de casa, internação hospitalar e hidratação venosa. Aqui a quantidade de líquido, nós vamos ver durante a aula, 10 ml por quilo na primeira hora, a gente repete isso na segunda hora. Vai dar um total de 20 ml por quilo em 2 horas. Então, quando a gente fala de dengue, nós estamos falando de arboviroses, que são doenças virais transmitidas por artrópodes. A dengue é o nosso principal exemplo em questão de número, em questão de evolução para óbito, em questão de gravidade. Mas temos outras. Zika, que foi muito relacionado com a questão da microcefalia na transmissão congênita. Chikungunya, que pode deixar o paciente com uma dor articular crônica. Febre amarela. A gente tem hoje, em número absoluto, uma quantidade baixa de casos. A gente teve um surto assim que durou mais ou menos 2015 a 2017. Mas quando tem os casos de febre amarela, a letalidade é alta, é uma doença que mata muita gente. Então a gente mantém a febre amarela, mas uma doença que a gente mantém da febre amarela é de circulação silvestre. A gente não mantém no momento uma circulação urbana do vírus. Outras doenças que vêm começando a preocupar, Oropoxo maiarum. Oropoxo, vocês devem ter visto notícias, é um vírus que está começando a circular aqui no Sudeste. Antes circulava basicamente na região amazônica. Agora, 2024, 2025, nós já vimos um aumento bem importante do vírus Oropoxo. Então, quando a gente fala em arboviroses, a dengue vai ser a principal para nós, mas não é apenas a dengue. Quando nós vamos pensar em dengue, o que eu tenho para suspeitar de dengue? Então, todo caso de dengue, suspeito ou confirmado, deve ser notificado. Então, estamos diante de uma doença de notificação compulsória. Observação importante, caso de óbito, nós temos que notificar em 24 horas, tá? Então, uma notificação semanal, mas os óbitos a gente tem que fazer em 24 horas. Quando eu vou suspeitar de dengue? É aquele paciente que tem febre com pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas. Então, 2 ou mais dos seguintes achados. Então, febre mais mialgia, artralgia, cefaleia do retroorbitária, náusea ou vômito, exantema maculopapular, petequias provodulas positiva e ou leucopenia. Febre mais 2 desses achados. E claro, eu não tenho outro diagnóstico para isso, tem outras doenças que podem me dar febre, mialgia e cefaleia. Mas se eu estou com essa clínica sem outro diagnóstico, sem um diagnóstico firmado, vai sim ser um caso suspeito de dengue. Suspeitou de dengue, deve ser notificado. Então nós não esperamos confirmação para daí fazer o diagnóstico. A dengue é uma doença que pode passar por 3 fases. A fase febril, a fase crítica e a fase de recuperação. A fase febril da doença, como o próprio nome fala, o paciente vai ter febre, geralmente uma febre alta, de início súbito, que dura no máximo 7 dias. Durou mais que 7 dias, a gente já tem que pensar em outros diagnósticos. Cursa muito com cefaleia, adinamia, anorexia, náuseas, vômitos, mialgia, artralgia, o próprio exantema, geralmente maculopapular, pode ter diarreia, pode ter a dor da retroorbitária. Então, esses sinais são sinais de início súbito que vem na fase febril, então é a fase aguda da doença. São sinais importantes, mas não são eles que vão levar ao óbito. Qual que é o problema? Na fase aguda, esses sinais podem estar presentes nas outras arboviroses. Algumas coisas que chamam a atenção para uma ou para outra. Por exemplo, o exantema. Em Zika, ele é muito precoce, ele surge logo do primeiro ao segundo dia. Então, logo no início da doença, a gente já tem o exantema. Em relação à febre, a dengue tem febre alta e que dura mais tempo, até 7 dias. Chikungunya também tem febre alta, mas geralmente dura aí 2 a 3 dias, então um curso mais curto da febre. Já a Zika, a febre é baixa, geralmente menor ou igual a 38 graus, então não ultrapassa 38 graus e dura pouco tempo, 1 a 2 dias só a temperatura. Outro ponto importante, mialgia. A que mais causa mialgia é dengue. Em contrapartida, quando a gente fala de acometimento articular, a que mais causa acometimento articular é chikungunya. Não só em dor articular importante, assim como sinais de artrite, o paciente tem edema, tem hiperemia na articulação, faz uma rigidez muito importante. Então, se você está diante de uma questão, diante de um paciente que a dor articular chama muita atenção, opa, acende a lanterna aí, a gente tem que sim que pensar em chikungunya como possibilidade.
Outros achados: conjuntivite, Zika, a frequência de conjuntivite é muito alta, 50 a 90% dos casos. Ponto importante, é uma conjuntivite não purulenta. Em relação a acometimento neurológico, a que mais faz acometimento neurológico é Zika. Não só quando a gente fala em questão de transmissão vertical, levando a microcefalia e outras alterações neurológicas, mas nós podemos ter complicações neurológicas em Zika, com a Zika na população adulta. Por exemplo, meningite, meningoencefalite por Zika, Guillain-Barré. Então são alterações que a gente pode ter. Mielite, então adultos também podem complicar com Zika. É menos comum, bem menos comum, mas também pode ter, pelo acometimento neurológico. Ponto importante em relação à alteração laboratorial. A que mais faz leucopenia e plaquetopenia, dengue. Então, aquele hemograma da dengue, a gente vai ver logo aí em relação ao hematócrito, para eu ver se o paciente está tendo hemoconcentração ou não, mas dois achados que falam a favor do diagnóstico: leucopenia com a trombocitopenia. Então, esse quadrinho ajuda a gente a pensar mais ou menos em alguma dessas arboviroses, mas às vezes na prática vai ter paciente que a gente vai ficar em dúvida. Na dúvida, nós vamos manejar como a mais grave. A que tem maior mortalidade é o paciente com dengue. Então isso tudo a gente tem na fase aguda, esses sinais e sintomas. Passada a fase aguda, eu posso entrar na fase crítica. Então a maior parte dos pacientes, na verdade, vai ter só a fase aguda. Febre alta, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbitária. Passa aí, no máximo 7 dias e já vai evoluir com melhora. Problema é que alguns pacientes vão evoluir para a fase crítica. E olha só, quando chega a fase crítica? Ela tem início justamente na defervescência, que foi o caso da questão que a gente viu. A paciente tinha começado a melhora da febre e aí foi quando ela fez a gravidade, quando ela evoluiu com gravidade. Na fase crítica, nós podemos ter aquele paciente que faz a dengue com o sinal de alarme e, pior ainda, aquele paciente que faz a dengue grave. Então, uma das coisas que nós temos que ter em mente são os sinais de alarme na dengue. Está diante de um paciente com dengue, com qualquer um desses achados, dengue com sinal de alarme, nós vamos ver, já classifica o paciente no grupo C de casa, já é indicação de internação hospitalar. Então, quais são os sinais de alarme na dengue? Dor abdominal intensa, referido à palpação e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, derrame pleural, ascite, derrame pericárdico, hipotensão postural e ou lipotímia. Então, a importância de avaliar a pressão do paciente sentado e deitado. Hepatomegalia maior do que 2 centímetros do rebordo costal, então aumento do fígado. Sangramento de mucosas, gengivorragia, epistaxe já é um sinal de alarme na dengue. Letargia e ou irritabilidade e aumento progressivo do hematócrito. Basta um desses, nós já vamos classificar o paciente como dengue com sinal de alarme, que a gente vai ver é o grupo C de casa, já tem indicação de internação hospitalar. Evoluiu pior ainda, então evoluiu com maior gravidade, entra justamente o paciente com dengue grave. Quais são as formas de manifestar uma dengue grave? Choque, e aí quando a gente pensa em choque, pode ser por hemorragia grave, mas a maior parte das vezes é por extravasamento de líquido para o interstício. Então, o paciente, pela resposta inflamatória, altera a permeabilidade capilar e todo o líquido do intravascular dele vai sendo perdido para o terceiro espaço, vai sendo perdido para o interstício. Por isso, a principal conduta na dengue é reposição volêmica, seja via oral, seja endovenosa. Então, isso leva ao choque. Mas, então, uma outra forma de fazer dengue grave, hemorragia grave, sangramentos em grande quantidade. E isso vai, então, contribuir também para um choque. Geralmente, os pontos que o paciente sangra em grande quantidade é trato digestivo. Então, ele pode fazer uma hemorragia digestiva alta ou uma hemorragia digestiva baixa. E uma outra forma de fazer dengue grave é a disfunção de órgãos. Posso ter disfunção no meu fígado, e aí para eu classificar essa hepatite como dengue grave, eu tenho que ter um aumento de TGO e TGP acima de 1000. Então é super comum ter alguma alteração nas enzimas hepáticas na dengue, mas 100 e pouco, não chega a 100. Agora, TGO e ou TGP acima de 1000 já classifica o paciente como dengue grave. Outras formas de eu ter manifestação de dengue grave: alteração de miocárdio, miocardite e alteração do sistema nervoso central. Então, eu posso fazer uma encefalite por dengue. A maior parte das vezes da dengue grave, então, como eu disse, é o choque por extravasamento para o terceiro espaço. Passada a fase crítica,
o paciente entra na fase de recuperação, quando ele vai reabsorver todo aquele líquido que ele estava perdendo, para os sangramentos, melhora o distúrbio de coagulação. O que pode acontecer nesse período é risco de infecção bacteriana. Então, aquele paciente que ficou internado por maior tempo tem algum risco de evoluir com infecção bacteriana. Então, se ele volta a fazer febre, a gente vai atentar para isso daqui, porque ele não volta a fazer viremia, tá certo? Então, passado o período inicial, não tem viremia mais. Se voltou a fazer febre, infecção bacteriana é uma das preocupações para a gente. Então, como é que nós vamos fazer o diagnóstico da dengue? Vai depender muito da fase que o paciente está. Lembra lá, na fase febril, eu penso que o paciente está tendo alta viremia, muita replicação viral. Então tem que procurar o vírus. Como é que eu posso procurar o vírus? Através de NS1, que é o antígeno, ou através do PCR viral, reação em cadeia de polimerase, para a pesquisa de material genético do vírus da dengue. Isso é feito até o 5º dia. Então, até o 5º dia eu pesquiso NS1 e ou PCR. A partir do 6º dia, a gente vai pesquisar anticorpo, sorologia. E aí, para eu falar que esse episódio é dengue, eu tenho que ter identificação de IgM. Não basta identificação de IgG. Por quê? A gente vive num país com uma taxa muito alta de dengue. Hoje já tem também a questão de vacinação para dengue. Então, o paciente pode ter IgG para dengue. Mas, para eu falar aqui no quadro agudo, para eu justificar que isso é dengue, eu tenho então que ter detecção de IgM, caso eu estou fazendo o exame a partir do 6º dia. Então vamos lá. Suspeitei de dengue. Como é que a gente suspeita de dengue? Febre mais 2 ou mais daqueles achados que a gente tinha visto. Náuseas ou vômitos, exantema, mialgia ou artralgia, cefaleia do retroorbitária, petequias, prova do laço positiva, leucopenia. Febre mais pelo menos 2 desses achados é um caso suspeito de dengue. Parêntese. Criança febril, eu também tenho que pensar em dengue. Então, olha só, também pode ser considerado caso suspeito toda criança com quadro febril agudo, usualmente entre 2 e 7 dias de duração e sem foco de infecção aparente. Então, estou no pronto-socorro, uma criança com febre de 2 a 7 dias, sem foco, dengue tem que ser uma das doenças do diagnóstico diferencial. Então, dengue tem que entrar no diagnóstico diferencial. Suspeitei de dengue, notificação. Então, suspeitei, tem que notificar. Uma vez que eu suspeitei e notifiquei, nós temos que classificar o doente. E aí, é grupo A, B, C ou D de dado? Ponto fácil da gente já dividir a classificação. Tem sinal de alarme? Se tem, ele vai ser pelo menos C de casa. Se tiver, além disso, sinal de gravidade, já vai ser D de dado. Opa, não tem nem sinal de alarme, nem nenhum sinal de gravidade, vai ser grupo A ou B de bola. O que diferencia o paciente do grupo A para o grupo B de bola? O grupo B de bola, ele vai ter alguma condição clínica especial, gestante, extremos de idade, ou, por exemplo, petequias ou prova do laço positiva. Não tem nada disso, não tem sinal de alarme, não tem condição especial, não está com petequia, prova do laço negativa, grupo A. Como é que vai ser a condução do grupo A? Então, o grupo A é um paciente com dengue sem sinal de alarme, e também, claro, sem sinal de gravidade, sem condição especial, sem risco social, sem comorbidades, sem sangramento espontâneo de pele ou induzido. Então, prova do laço positivo já vai para B de bola. Aqui no A, prova do laço tem que ser negativa. O que nós temos para fazer para um paciente com grupo A? Então, o paciente do grupo A, a condução vai ser ambulatorial, com hidratação via oral. Quanto eu tenho que indicar de hidratação no paciente com dengue? 60 ml por quilo por dia. Então, a quantidade de hidratação, a hidratação é feita pelo peso do paciente. Eu tenho que calcular, multiplicar o peso por 60 para eu ver a quantidade de líquido que o paciente vai tomar no dia. 1/3 deve ser feito com sais de reidratação. Os demais 2/3, o restante aí da quantidade, vai ser feito com líquidos caseiros. Água, suco de frutas, soro caseiro, chás, água de coco, aí fica a gosto do paciente. Crianças, para facilitar para a gente vai por faixas de peso. Até 10 quilos fica 130 ml quilo dia. Acima de 10 a 20, então de 10 a 20 quilos, 100 ml quilo dia. E crianças acima de 20 quilos, 80 ml quilo dia. Tá acima de 13 anos, aí a gente já vem para a quantidade do adulto, 60 ml quilo dia. Então a hidratação do grupo A, oral. O paciente do grupo A, fui lá, atendi, prescrevi a quantidade de hidratação, prescrevi sintomático, paracetamol, dipirona, falei para não tomar AS, não tomar corticoides, não tomar anti-inflamatório, mas não vejo ele nunca mais?
Não, o paciente do grupo A ele precisa de retorno. Quando o paciente do grupo A vai retornar? Primeiro, se ele apresentar qualquer sinal de alarme. Então, o paciente tem que ficar orientado ao sinal de alarme. Apresentou o sinal de alarme, tem que voltar imediatamente para a reavaliação. Passou sem sinal de alarme. Melhorou da febre, ele volta na defervescência. Por quê? Porque é justamente o período que o paciente pode piorar. Então deu o quarto dia, o paciente não teve sinal de alarme, mas ele percebeu que ele melhorou a febre, ele volta para a reavaliação. Para essa reavaliação, para a gente certificar, ter certeza que ele não está tendo sinal de alarme. Ah, ele não evoluiu com sinal de alarme, mas está no quinto dia ainda com febre, ele vai voltar no quinto dia. Então, se o paciente não defervesceu até o quinto dia, no quinto dia é quando ele vai voltar para a reavaliação. Ponto importante, cartão de acompanhamento de dengue. Então, existe o cartão de dengue, que você anota os dados do paciente, os dados dos atendimentos, pressão, se a prova do laço foi positiva, se foi negativa, se ele fez algum exame, quanto é que estava a plaqueta, quanto é que estava hematócrito, e nesse cartão tem algumas orientações. Tem orientação do paciente de sinal de alarme, tem orientação para fazer soro caseiro, isso ajuda bastante. O cartão de dengue fica com o paciente. Todo atendimento que ele passar, ele leva esse cartão para a pessoa saber, quem está atendendo agora, ver o que já foi feito para aquele paciente. E como eu disse, a condução do paciente do grupo A, então, é ambulatorial. E o grupo B? Então, o grupo B ele não tem sinal de alarme, ele não tem nenhum sinal de gravidade, nem de alarme nem de gravidade, mas ele pode ter alguma condição especial, algum fator social. Então, o que vai entrar aqui? Lactentes estão abaixo de 24 meses, gestantes, adulto acima de 65. Então, menor que 2 anos, acima de 65 ou gestante, já é grupo B de bola. O que mais que entra no grupo B de bola? Hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, obesidade, doenças hematológicas crônicas, doença renal crônica, doença ácido péptica, hepatopatias e doenças autoimunes. Então, vejam que a gama de comorbidades que coloca o paciente no grupo B de bola é bem grande. Outro fator que coloca o paciente no grupo B de bola, sangramento espontâneo e ou induzido de pele. Então, a princípio, eu estava classificando como grupo A. Jovem, não tinha nenhuma comorbidade, não tinha nenhum fator, porém fiz a prova do laço e deu positiva, opa, pula agora para o grupo B de bola. O que muda no B de bola? Atendi, classifiquei como B de bola, já começa a hidratação via oral. Porém, esse paciente tem que coletar um hemograma, então, oriento ele na sala de espera a começar a hidratação via oral, já coleta o hemograma e vou checar o resultado do hemograma. Hematócrito normal, ele vai continuar como condução ambulatorial. Nós vamos ver que a hidratação é a mesma quantidade do grupo A de amor. Porém, coletei o hemograma do paciente do grupo B de bola e ele estava hemoconcentrado, então tinha aumento do hematócrito, opa, esse paciente já vai para o grupo C de casa, que já vai ser uma indicação de internação hospitalar. Então chegou um paciente, classifiquei como B, colhe hemograma, hematócrito normal, ele vai seguir ambulatorial. Hematócrito aumentado, paciente hemoconcentrado, vai ter indicação de internação hospitalar, porque ele foi agora classificado então como C de casa. O grupo B de bola, a hidratação é a mesma quantidade do grupo A. Então, aquele grupo B, coletei o hemograma, não estava hemoconcentrado. 60 ml quilo dia. O que muda para o grupo A? O grupo B precisa de reavaliação diária. Reavaliação clínica e laboratorial. Então, todo dia o paciente tem que ser reavaliado. Por quanto tempo? Deu 48 horas de melhora da febre, já posso ficar tranquilo e parar de acompanhar o paciente. Como eu tinha falado, a hidratação desse paciente fica via oral conforme grupo A. Ah, mas agora chegou o paciente e tinha algum sinal de alarme. Agora muda tudo. Quais são então os sinais de alarme? Dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, hipotensão postural e ou lipotímia, hepatomegalia maior do que 2 centímetros do reboto costal direito, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade, aumento progressivo do hematócrito. Basta um desses e nós já classificamos o paciente no grupo C de casa. O que muda? C de casa, internação, no mínimo 48 horas. Reposição volêmica endovenosa. Quanto? 10 ml por quilo na primeira hora. Terminei a primeira hora de 10 ml por quilo, reavalio clinicamente. Paciente não teve nenhum sinal de congestão, faço mais 10 ml por quilo na segunda hora. Então vai dar um total de 20 ml por quilo em 2 horas. Deu 2 horas, faço reavaliação laboratorial para eu ver como está ficando o hematócrito do paciente. Então chegou o grupo C, eu já vou coletar exame. Fiz ali as 2 horas de hidratação, faço reavaliação laboratorial.
paciente não está melhorando, mantendo os sinais clínicos e ou mantendo o hematócrito alto, a gente faz essa expansão por até 3 vezes. Não teve melhora, ele vai ser então depois conduzido como grupo D. Então faça até 3 vezes de 20 ml por quilo em 2 horas, certo? Porque eu fiz 10 ml por quilo na primeira, mais 10 ml por quilo na segunda. Fiz isso tudo 3 vezes, o paciente não melhora, vai ser conduzido como D de dado. Teve melhora clínica, eu suspendo imediatamente a hidratação? Não. Então, ó, por exemplo, eu fiz aqui às 2 horas, o paciente melhorou o hematócrito. Já suspendo? Não. A gente passa para as fases de manutenção. Primeiro a gente faz 25 ml por quilo em 6 horas, paciente mantendo bem, 25 ml por quilo em 8 horas, para daí eu parar então a hidratação desse paciente endovenosa. Quando eu posso dar alta para o paciente, ele tem que estar estável hemodinamicamente por pelo menos 48 horas, pelo menos 24 horas afebril, melhora visível do quadro clínico, hematócrito normal e estável, não posso estar com hematócrito em ascensão, ele não pode estar hemoconcentrando, plaquetas em elevação. Então se ele tinha feito uma plaquetopenia, agora as plaquetas têm que estar em elevação para a gente poder dar alta. O que eu preciso fazer de exames complementares? E daqui, esses exames entram tanto para o grupo C de casa, como para o D de dado que a gente já vai ver. Obrigatório, hemograma, albumina e transaminases. Esse é o mínimo que eu tenho que fazer para o paciente. Recomendado, raio-x de tórax e ultrassom de abdômen. Para quê? Para avaliar derrames cavitários. Outros exames conforme necessidade, glicemia, gasometria, vai ser de acordo com a avaliação clínica do paciente. Exames específicos para confirmar a dengue, aí aqui são obrigatórios. Então chegou o paciente grupo C e D, é obrigatório o exame para confirmar a dengue. Por que eu falo isso? Porque nos períodos de epidemia, às vezes a gente não tem exame mais, acabou o NS1, eu não consigo fazer PCR, consigo nem fazer sorologia. Na falta do exame, e se eu tenho uma suspeita clínica, a gente vai conduzindo como? Mas grupo C e D de dado é obrigatório realizar esses exames. Então, nos períodos de epidemia, às vezes a gente acaba restringindo, deixando os exames confirmatórios para os pacientes que chegam no grupo C e D de dado. O que é então o paciente do grupo D de dado? O grupo D de dado é o paciente que está fazendo dengue grave. Como que isso vai acontecer? Extravasamento de plasma, então ele perde seu líquido pro interstício. Isso vai levar ao choque. Uma outra coisa que leva ao paciente que fazer dengue grave é justamente sangramento grave. Então, aquele paciente que chega com hematêmese, com hematoquesia. E uma outra forma de ter dengue grave, como a gente viu, é comprometimento de órgãos. Grupo D, o que eu tenho que fazer? CTI. Então, internação em CTI. Reposição volêmica endovenosa. 20 ml por quilo, mas olha aqui, em 20 minutos. Então, tem que ser uma reposição volêmica rápida, em qualquer nível de complexidade. Quando eu vou fazer reposição endovenosa, tanto no C quanto D, independente de onde eu tô, às vezes eu tô numa UBS, sem muita estrutura, mas eu já consigo pegar um acesso para já iniciar a expansão volêmica. Eu não vou esperar o paciente chegar no hospital, chegar no CTI para daí começar a expansão volêmica. Ponto importante do grupo D, reavaliação clínica a cada 15 a 30 minutos. A evolução dos pacientes ela pode ser muito rápida. Então, a cada 15 a 30 minutos a gente tem que fazer reavaliação clínica e a cada 2 horas a gente faz reavaliação do hematócrito. O que mais que eu tenho para fazer no paciente do grupo D de dado? O que às vezes pode acontecer? Fiz a expansão volêmica inicial e o paciente não responde, então ele está com uma resposta inadequada. Fiz lá 20 ml por quilo, a gente faz em 20 minutos, a gente faz isso até 3 vezes. O paciente continua chocado, ele não teve resposta. Eu tenho que pensar 2 coisas, 2 pontos importantes. Ele continua chocado e está com o hematócrito em elevação, então continua hemoconcentrando. A gente vai fazer expansão, aqui a gente faz expansão com albumina. Mas pode estar acontecendo o inverso. Ele está chocado, mas agora o hematócrito dele está caindo. Se o hematócrito está caindo e ele está melhorando a hemoconcentração, era para ele estar melhor clinicamente. Mas ele continua chocado, com o hematócrito em queda, o que eu tenho que pensar? Sangramento. Então tem que avaliar o risco do paciente estar sangrando. Às vezes ele está sangrando para dentro da luz intestinal e ainda não exteriorizou. Então, para a gente fechar em relação ao paciente com dengue, vamos voltar na nossa questão. Nossa paciente tinha 24 anos, tinha febre e na defervescência ela evoluiu com dor abdominal intensa e contínua, 3 episódios de vômitos, olha só, hipotensão postural, então a PA deitada 110 de sistólica, sentada 90 de sistólica. Qual o grupo da paciente?
C de casa. Ah, Rafael, mas ela tem prova do laço positivo. A prova do laço positivo não é B de bola? Se ela fosse A, passaria para B. Mas olha só, ela tem vários outros sinais de alarme. Então, os sinais de alarme já classificam como C de casa. Ter prova do laço positivo, nós não vamos voltar ela para o grupo B de bola. Nós vamos sempre classificar no grupo mais grave, tá certo? Então, ela tem vários sinais de alarme. Então, grupo C de casa, o que eu tenho que fazer? Internação hospitalar, hidratação endovenosa imediata, 10 ml por quilo na primeira hora. Então, quando a gente fala de dengue, o que a gente tem que prestar muita atenção? A classificação de risco, grupos A, B, C e D, o que coloca o paciente em cada um desses grupos, quais são os sinais de alarme que vão classificar o paciente no grupo C de casa e como eu vou conduzir cada um deles. Certo? Finalizamos por aqui a parte de dengue. Na aula presencial a gente fala com ainda mais detalhes. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau!